Já iniciou. Está ao vivo. Boa noite, irmã. A gente estava com um probleminha aí que está fazendo um jeito diferente da live, né? A gente da nossa casa, o pastor da casa dele. Aí a gente já vai começar, só chamar o pastor junto aqui, beleza? Agora que ele entrou, ele tem que pedir. Mas eu aceitação depois que você acabou do ano. Ou é? Acho que é agora, não é agora? Não é pra chamar agora? Tá. Boa noite. Tudo bom? Desculpa aí o atraso. Estamos iniciando mais essa live da Igreja Presbiteriana Zona Sul. Uma alegria muito grande podermos nos reunir desta forma como Deus nos permitiu. Dessa feita, faremos desta forma. Tá? Eu queria iniciar esse momento, a gente adorando ao Senhor, uma oração, cantando a Deus e assim bendizendo o nome daquele que é digno. Vamos orar? Bendito Deus, nós agradecemos por essa noite tão especial. Agradecemos a Deus porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Ainda que não estejamos juntos ali no espaço Zona Sul, estamos juntos em espírito. E nós te louvamos porque em Cristo essa unidade, essa união foi possível. Muito obrigado. Ser conosco é a nossa oração, gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor no Salmo 29 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o nosso propósito, então, nessa noite, adorar ao Senhor. E aí eu convido meu querido e minha querida Saulinho e Jéssica para adorar ao Senhor conosco. Amém. Vamos adorar a Deus, cantar louvores ao nosso único Deus, que é aquele que tem grandes sonhos para nós, aquele que nos dá a missão de levar a palavra para toda criatura.
Só por exaltado, Deus, só por. Exaltado, Pai. Fale no nosso coração através do Pai da Sua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome é Jesus. Queridos, essa semana foi uma semana de bastante reflexão. E dentre um dos temas que Deus falou muito ao meu coração, foi falar sobre esperança. A cada dia que passa, a cada semana que passa, os números são alarmantes diante dessa calamidade que estamos vivendo. E eu sei que não é só aqui em Macapá, eu tenho pessoas aí que adentraram agora a live, que são de Brasília, do Paraná,
pessoas de outras localidades aí do Brasil também têm passado por essas mesmas situações. De maneira que esse momento ele tem sido um momento unificador, um momento nivelador, de maneira que todos nós, indistintamente, fomos apanhados, né, de uma maneira linear, todas as pessoas, as que têm mais condição, as que não têm condição alguma, aqueles que moram nos condomínios, bem como aqueles que moram sobre as pontes, enfim, todos nós fomos nivelados por essa pandemia. E quando a gente olha os números são de fato assustadores. Eu não sou daqueles que desesperam diante das notícias, porque a gente sabe que as notícias precisam, antes de tudo, passar pelo crivo. E a gente sabe que muitas vezes quem dá a notícia dá com um tom, né? Dá com um peso. Mas nós não podemos negar a realidade e a seriedade com que essa situação está tomando proporções. E diante disso, a gente se volta para a Escritura Sagrada para ver o que a Escritura Sagrada tem a nos dizer. E eu ouso falar, sem medo de errar, que a Escritura, ela tem palavra, ela tem posicionamento para todos os momentos da nossa vida. Se você está alegre, a palavra de Deus tem um direcionamento e tem algo a falar para você que está alegre. Se você quer casar, a palavra de Deus tem algo para você que quer casar. Se você tem filhos, a palavra de Deus tem algo para você que é pai, para você que é mãe. Enfim, a palavra de Deus, então, é viva e eficaz e ela traz, então, palavra para todos os momentos da nossa vida e para esse momento não é diferente. Eu queria, então, quando a gente fala de esperança, eu queria trazer à luz um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro que foi escrito pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado por Deus num período pré-cativeiro, num período que antecedeu um cativeiro em que o povo de Deus, que não ouviu a voz de Deus, foi levado cativo por um império que crescia assustadoramente naquela época, que foi o Império Babilônico. Nesse período, Deus levanta então esse profeta chamado Jeremias com o propósito de ser boca de Deus para anunciar e para falar das coisas que estavam erradas, e era um clamor a esse povo para ele se voltar ao arrependimento. Mesmo sabendo que esse povo não daria ouvidos a essa voz de Deus, porque é bem possível que em alguns momentos das nossas vidas, assim como era na vida do povo de Deus, é bem possível que nós não ouçamos a voz de Deus, porque as coisas parecem estar indo tão bem, as coisas, os negócios, a família e todas as coisas parecem tão bem que a gente esquece de Deus. E é nesses momentos, então, que Deus chama para si a atenção, para mostrar que o caminho da qual a gente caminha, a parte de Deus, independente de Deus, é um caminho sem volta, é um caminho que traz verdadeiramente a ruína e destruição. Porque de nada adianta ser rico, de nada adianta ser abastado, de nada adianta ter uma família abençoada no bom sentido da palavra, que diz respeito a ter todas as coisas e nada faltar. Se Deus não estiver presente, a família cairá em ruína, os negócios não irão bem e todas essas coisas. Então, Jeremias é levantado por Deus nesse período, um período tenebroso da palavra de Deus. Foi um período em que o povo
ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, a fazer coisas erradas, e o coração não mais pesava por isso. A consciência não mais acusava. Ou seja, eles começaram a viver de tal forma que se esqueceram de Deus e não precisavam mais de Deus, e mal sabiam eles, então, que as consequências viriam. Então, ele escreve um livro, chamado o Livro do Profeta Jeremias, é um dos livros maiores que tem na Escritura Sagrada, e escreve também um livro de lamentações. E é interessante o título desse livro, porque o título desse livro mostra e escancara um pouco daquilo que era o seu sentimento, daquilo que ele expressava no seu coração, daquilo que se passava na sua vida. E mostra também um pouquinho, um traço da sua personalidade. Jeremias era considerado o profeta chorão. Por quê? Pelo seu perfil, talvez pela sua personalidade mais melancólica, ele trazia para si, ele interiorizava os sentimentos e as situações que as pessoas estavam passando. É igual você que é pai, vê o filho passando uma dificuldade de uma forma ou de outra, você se sensibiliza tanto com aquilo que você passa a viver juntamente com o filho aquela dor. Assim era o profeta Jeremias. Ele olhava para aquele povo indo para o abismo, indo para a ruína, e ele se sensibilizava com aquele povo e chorava pelo aquele povo, de tal maneira, então, que ele foi considerado um profeta chorão. E ele, então, escreve esse livro, chamado Livro de Lamentações, onde ele expõe, assim, de maneira bem densa, cheia de emoção, aquilo que estava acontecendo com ele, porque ele não estava fora desse contexto. Ele estava inserido nesse contexto. E se todo aquele povo estava perecendo por conta da desobediência, ele estava ali naquele meio. E ele, vendo todas aquelas coisas, ele expressa então o que estava acontecendo naquela época para que Jeremias pudesse então escrever dessa forma. Primeiro, a gente observa que a situação era uma situação caótica na nação de Judá. Ela vivia uma crise em todas as esferas. Ela vivia uma crise política, ou seja, havia o povo, o rei de Judá feito aliança com outros povos, aliança com outros reis, e essas alianças, elas traziam complicações para o povo de Deus. Não somente a área política estava afetada por conta disso, bem como também a área social repercutia, então, esses maus negócios ou essas más relações que eram realizadas entre esses povos. Não somente isso, isso repercutia também na vida religiosa daquele povo. Nós sabemos que, na perspectiva de Israel e de Judá, na medida em que o rei era um rei fiel a Deus, e como diz a Escritura, fazia o que era reto perante os olhos do Senhor, toda aquela nação era uma nação que era endireitada a caminhar rumo ao agradar a Deus. Mas quando o rei fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, toda uma nação seguia. Ora, era um líder. E o líder conduz, então, os seus liderados, tanto para o bem quanto para o mal. Então, havia problemas nessas três áreas, política, social e religiosa, que, na verdade, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser. Nós somos seres sociais, seres religiosos, que temos, como diz João Calvino, temos o senso de divindade dentro de nós. Então nós somos seres religiosos e estamos inseridos dentro de um contexto do termo correto da palavra política. Nós somos seres políticos que se relacionam. E aí o que aconteceu então? O povo então se desviou dos caminhos do Senhor por conta da sua liderança. A corrupção moral de Judá na época de Jeremias era generalizada. Os próprios líderes estavam envolvidos em mentiras, atos avarentos, adultérios e, pasmem, até aqueles que tinham sido levantados realmente por Deus para serem aqueles que refreariam o mal, eles estavam envolvidos também, que eram os sacerdotes.
Então a influência negativa dos sacerdotes era também devastadora e acelerando cada vez mais o processo de decadência. E Jeremias então é levantado por Deus para tocar direto nessa ferida. Não usa meias palavras. E ele atende realmente aquilo que Deus havia falado para ele fazer. Tá? Olha só o que diz no capítulo 23 de Jeremias, verso 14 e 15. Isso é só uma introdução para nós começarmos então a nossa reflexão no livro de Lamentações. Estou falando só o contexto histórico. Lá no capítulo 23 de Jeremias, verso 14 e 15, diz assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Para que não se converta cada um à sua maldade, todos eles se tornarão para mim como Sodoma e como os moradores de Jerusalém como Gomorra. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Ou seja, aqueles que eram para serem os porta-vozes de Deus, aqueles que eram para alertar sobre a verdade, para falar contra os desmandos e para orientar o povo, eles estavam também contaminados. Muito interessante isso, porque é triste essa situação. Mas diante disso tudo, então, nós vemos que o profeta, mais especificamente então no livro de Lamentações, que foi composto paralelamente ao livro de Jeremias, nós vemos que ele, com tudo isso que estava acontecendo, ele tinha algo dentro do seu coração. E o que ele tinha dentro do seu coração? Ele tinha esperança. A esperança de que as coisas poderiam mudar. Alguém sabiamente já disse que assim como o oxigênio é para o pulmão, assim é a esperança para a vida de um indivíduo. Isso é verdade. Eu convido então você que está conosco, se puder, abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3. Se você não puder, apenas ouça. E só a leitura da Escritura, ou ouvir a Escritura, já é altamente edificante. Diz assim, capítulo 3 de Jeremias. Hoje nós não vamos ter aquele recurso, da Bíblia ficar pertinho assim, como foi da vez passada. Mas eu vou ler para vocês. Diz assim o verso 21 do capítulo 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Queridos, diante de todo aquele contexto caótico, de um contexto em que o profeta olha para toda aquela situação, se sente alarmado. Ele olha para toda aquela situação do povo, sabe para onde vai, ou qual vai ser o destino dessa situação. Ele traz à mente, e ele relata dizendo assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele começa a falar o que trazia esperança realmente para ele. Ele começa a mostrar que, verdadeiramente, por mais caótica que esteja a situação, nós podemos ter esperança. Por mais difícil que esteja a situação, por mais tenebroso que esteja a vida,
nós temos que ter esperança. E ele vai falar no que nós temos que ter esperança. E eu quero olhar para você e quero dizer para você, eu não sei o que se passa da sua vida, eu não sei a razão da sua desesperança, eu não sei como você está vivendo nesse tempo de pandemia, eu não sei como está o interior da sua casa, eu não sei como está o seu convívio com os seus, eu não sei como está a sua relação empregatícia, eu não sei se você perdeu o seu emprego, eu não sei como está a sua dispensa, eu não sei quais são as suas lutas, as suas dores, eu não sei qual é o seu problema de amanhã, eu não sei qual é a conta que já começa a bater a sua porta, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer e trazer à memória o que nos pode dar esperança. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, que aquilo que pode nos dar esperança, primeiro, são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor. É a primeira coisa que nos traz esperança, é saber que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Não tem fim. Se renovam a cada manhã. Israel, ele não ouviu as palavras de Jeremias. Israel, ele não ouviu aquilo que de fato precisavam fazer. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo, deixa eu só pegar aqui, no capítulo 7, diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, dizeis, estamos salvos, só para praticardes essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Ele olha para aquela nação toda, alerta aquela nação e eles continuam a fazer do mesmo jeito e achavam que o simples fato de adentrar a casa do Senhor já se resolveria todas as coisas. E ele chama de fato então a atenção, em especial dos sacerdotes, que deveriam ser aqueles que mediariam entre Deus e o povo, e chama a atenção deles e fala que eles estavam fazendo as coisas erradas, que eles não estavam procurando consertar o povo diante de Deus. Que situação caótica. Mas diante daquilo tudo, diante de toda aquela situação, ele trazia à memória aquilo que poderia dar esperança a ele, que era as misericórdias do Senhor. E o que me chama a atenção é que aquele povo ainda assim não ouviu. E foram levados cativos e permaneceram cativos por 70 anos na Babilônia. Terrível. E ele entendia, ele não perdeu a sua esperança, porque ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia e ele zela pela sua palavra. E ele sabia que depois do período certo, do tempo certo, Deus iria restaurar aquele povo. Me chama muita atenção também um texto que foi escrito por Neemias, um escriba. E Neemias, ele é justamente levantado por Deus no período final desses 70 anos. Se nós compararmos Jeremias e Neemias, nós vamos observar que um fala antes e outro fala depois. Um fala antes do cativeiro, alertando para o perigo do cativeiro, e outro fala depois do cativeiro, mostrando a misericórdia de Deus em retirar aquele povo de volta para a sua terra. Mostrando claramente que a sua misericórdia, ela se renova. E nós precisamos entender que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Mas nós precisamos compreender que para cada atitude que nós temos, ou para cada decisão que nós tomamos,
as consequências virão, e elas virão sempre permeadas pela misericórdia de Deus, não agravando ao máximo as consequências dos nossos maus atos. Por que coisas ruins acontecem a gente? Se você for pensar, poderiam acontecer coisas piores. Esses dias, sentado com a minha família, no nosso momento de refeição, o motivo da nossa oração foi de gratidão pela mesa farta, na certeza de que muitos não teriam aquilo para comer. E desde pequenininho a gente tem ensinado nossos filhos a compreender isso. E às vezes até de maneira enfática, que às vezes tem coisas que eles não gostam de comer, o que é muito natural, né? A gente não gosta de todas as coisas. E ainda assim a gente orienta, fala assim, olha, existem pessoas da idade de vocês que sequer têm isso para comer. Então nós precisamos compreender que a misericórdia do Senhor, ela sempre nos poupa de um mal maior. E o profeta Jeremias, então, ele entendia que a sua esperança não podia ser perdida, porque ele sabia que Deus é misericordioso, zelaria pela sua palavra, e depois de 70 anos, depois de castigar aquele povo por conta da sua desobediência, Israel seria restaurado. Nas misericórdias do Senhor estava a esperança do profeta, pois Judá não merecia ser restaurada. Seus líderes pecaram, seus sacerdotes eram infiéis, homens falsos. E nós temos uma palavra que não passa. Se Deus falou, vai acontecer. Mas não obstante o seu choro, a sua tristeza, a sua dor, ele não perdeu a esperança. E a sua esperança era o Senhor. E assim também o salmista, no Salmo 71, diz assim, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Portanto, o que nos traz a esperança é que a misericórdia do Senhor é real e se renova a cada manhã. Amém? Digita um amém aí para eu saber se você está comigo. A segunda razão que trazia esperança era a certeza da fidelidade do Senhor. No verso 21 ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No verso 22 ele fala a primeira razão, porque a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. E aí ele fala que renova-se a cada manhã. E aí ele traz algo interessante, porque ele diz assim, grande é a tua fidelidade. Então o profeta de maneira maravilhosa se expressou dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aqui está o segredo da esperança de Jeremias. Ele sabia que o seu Deus não era igual aos homens, mentirosos, pérfidos. Deus é um Deus fiel, e grande é a fidelidade. E porque ele é fiel, Jeremias jamais podia desconfiar de que as suas promessas, que o seu amor e que a intervenção de Deus não aconteceria. Ele cria que aconteceria. E por isso ele traz à luz essa realidade, essa verdade que trazia esperança a ele. A certeza de que a misericórdia do Senhor se renovaria a cada manhã e da fidelidade de Deus. E Deus, ele tem uma característica que lhe é peculiar, que pertence só a Deus. Na teologia sistemática, uma forma de nós conhecermos a Deus e tentar conhecer algumas facetas de Deus, nós dizemos que Deus, ele tem atributos, tem virtudes.
Algumas virtudes pertencem somente a Ele. Outras Ele transmitiu a nós. E por isso que, quando nós lemos que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, isso não diz respeito a qualquer questão de fisionomia, de traço físico, não. Porque Deus é Espírito. Mas quando nós ouvimos que Ele nos fez segundo a imagem e semelhança, isso quer dizer que Ele imprimiu em nós algumas virtudes, algumas qualidades, alguns atributos dele. Por exemplo, capacidade de amar, capacidade de ser bondoso, de fazer o bem. Todas essas coisas pertencem a Deus e Ele transmitiu a nós. Porém, há algumas que só pertencem a Ele e nós chamamos isso de atributos incomunicáveis. E um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua imutabilidade. Deus, Ele não muda. Então, se Deus é fiel, Ele continuará a ser fiel, porque Deus não muda. Então, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é incomparável. E por isso o profeta tinha esperança. Havia o caos por todos os lados, tristeza, dor, mas se levanta e enche de esperança ao olhar para Deus, na certeza de que Deus é um Deus, então, de misericórdia e um Deus fiel. Queridos, nós precisamos, mais do que nunca, seguir o exemplo de Jeremias diante das adversidades da nossa vida. Nós precisamos buscar em Deus esse ensinamento e essa verdade de um Deus que é um Deus fiel, um Deus misericordioso. E aí, diante dessa realidade, todo desânimo vai embora. E quando eu falo isso, eu não falo dizendo que mesmo diante das situações a gente não se entristeça. Não. Todos nós aqui nos entristecemos diante de situações tão adversas. Mas se nós de fato confiamos e cremos, essa tristeza não é uma tristeza de alma, é momentânea e passageira. Porque Deus tem a capacidade de transformar todas as coisas ruins em coisas boas no tempo dele. Portanto, nós precisamos olhar para o Deus fiel, erguer as nossas cabeças, na certeza de que Ele não mudou, e que a sua fidelidade continua a mesma, e que Ele está no controle, reinando, soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, Deus é misericordioso e Deus, Ele é fiel. Uma terceira e última coisa que pode nos dar esperança em meio a dor, desespero e crise. Ele nos ensina que o que nos pode dar esperança é a salvação do Senhor. Mesmo diante da tristeza, da perda da família, da perda da casa, da pátria, tudo isso aconteceu com Jeremias. Mesmo diante da escravidão, ele olha e ele consegue ver a salvação do Senhor. Ele sabia que a disciplina do Senhor não iria durar para sempre. Porque no Senhor há graça, perdão e restauração. E é para a salvação que há no Senhor que nós precisamos olhar hoje, para Ele. Precisamos olhar para Ele e ver que Ele é a razão da nossa existência, do nosso ser, da nossa vida, e nele há a salvação, a tábua de socorro, nele a nossa esperança se renova. Não é em governo, seja de esfera federal, não é na OMS, não é no governo estadual, municipal, não é em qualquer homem, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa esperança. A nossa salvação é nele.
Portanto, é tempo de nos levantarmos e falarmos como profeta. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nós precisamos recorrer a essa misericórdia, lembrar dela, que dia a dia é derramada, é renovada. Pode ter acontecido o que aconteceu durante um dia, quando vira a noite, zero escore e a misericórdia se renova. E assim é até a volta de Cristo. Portanto, lembremos dessa realidade. Ainda que a gente não encontre razão de alegria em tudo isso que está acontecendo, nós vamos encontrar razão para vivermos uma vida cheia de esperança nele. Entendendo que nós não merecemos nada. Nós somos fracos pecadores, mas o nosso Deus é misericordioso. E vivemos no meio de toda essa situação de pessoas infiéis, mas o nosso Deus é fiel e Ele não muda. Então podemos confiar em Sua palavra, que é viva e é eficaz. Portanto, mesmo que o nosso cenário hoje seja um cenário triste, desolador, onde a gente só vê coisas ruins acontecendo, nós podemos confiar na intervenção do Senhor. Certo de que Ele não irá deixar os seus eleitos perdidos, escravizados de forma alguma. Portanto, faça desta lamentação de Jeremias a sua. Mas uma lamentação que tem um fim proveitoso, de trazer à memória o que pode dar esperança. E o que pode dar esperança é a certeza de que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Misericórdia é quando Deus dá. Ou melhor, quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Graça é quando Deus dá aquilo que a gente não merece. Isso é graça. Misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos. O que a gente merece, gente? Nós somos pecadores imperfeitos. Mesmo assim, Deus renova a sua misericórdia. Deus nos poupa do mal maior. Deus cuida de nós. Aquilo que é essencial não tem faltado. E não há de faltar. Porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Porque Ele é fiel. E mais do que isso, Ele é a nossa salvação. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a nossa salvação se efetivou. Portanto, a nossa salvação está no Senhor. Seja qual for a situação que você esteja passando, traga à memória o que te dá esperança. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A fidelidade do Senhor é para sempre. E a salvação somente nele. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor, mais uma canção. E já a gente ora, impetrando a bênção. Essa música, o pastor falou, né? A nossa esperança é Cristo, é Jesus. E a nossa parte é orar a Deus, é se humilhar a Ele, se arrepender dos nossos caminhos. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e
Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas boas, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, e todos lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um socorro que pede por renovo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria pedir a oração de vocês pela família do pastor Lira. Pastor Lira está com todos os sintomas de Covid-19. A esposa dele já foi confirmada. E o seu filho Lucas também. O Lucas não apresentou reações, né? A irmã Adélia tem sentido todos aqueles sintomas, não tem passado bem, hoje tiveram que levá-la ao hospital. Estaremos orando também pela família do missionário Ronaldo Lidório. Ele e a esposa foram confirmados com Covid-19. Estaremos orando aí por todos quantos o Senhor colocar em seu coração para lembrarmos, tá? E estejam orando uns pelos outros. E essa semana a gente vai retomar no domingo pela manhã, ou às 10 horas da manhã, a gente vai estar continuando nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ver se essa semana, lá pela quarta-feira, queria fazer uma live, aí, um bate-papo sobre alguns temas interessantes aí para a gente trabalhar, né? Como viveremos após essa pandemia? Tá? Quem está organizando vai ser eu, pastor Alexandre. O pastor Alexandre está sendo pastor lá em Petrolina, Pernambuco. E a gente pode entrar e vai dar tudo certo. Ok? Vamos orar então. Bendito Deus, graças nós te damos porque aquilo que nos traz esperança é a tua misericórdia, a tua fidelidade e a tua salvação. Em meio a notícias tão ruins, nós queremos, ó Deus, interceder. Interceder por todos aqueles que se encontram enfermos. Queremos orar pela irmã Adélia, pastor Lira, Lucas, toda aquela família. Orar pelo pastor Ronaldo Lidório, a esposa, os filhos. Orar pela mãe da Flávia. Orar pelo cunhado da Jennifer. Todas as pessoas, ó Deus, que conhecemos e as que não conhecemos, que se encontram, ó Deus, nesse momento nos leitos de enfermidade. Nós recorremos a Ti, ó Deus, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores.
aquele que pode todas as coisas. E por isso te pedimos, ó Pai, intervém nessa história. Traz, ó Deus, esperança na certeza da tua fidelidade que se renova, tua misericórdia que se renova e na salvação que é ofertada a nós em Cristo. Ser com cada um, cuida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, a plenitude e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e convosco permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, queridos. Quero mandar um abraço aí para todos que adentraram, né? Saulo e Glória, a Cleuma, meu amigo Marcos da Elisa, a Eunice, minha mãezinha querida, a Flávia, quem mais? Tem aqui Gomes, não sei quem é, não sei se é o... Não sei quem é o Gomes. Jéssica, o Saulinho, Jennifer, a Luana, Idael Brito, Júnior. Quem mais? O Beto, irmão do Ronaldo, a Jéssica, o Rafael, abraço Rafael, a irmã Ione, quem mais? Sumiu aqui, vamos ver. Com certeza lá com a Clema está o meu amigo Fábio, o casal querido demais que é seu Amiraldo, a dona Alice, com certeza o Isaac deve estar por lá pulando também, né? É normal, os meus eu coloco lá para cima, fecho a porta e deixo eles quietinhos, né? Senão eles estavam passando por aqui, né? Mas, graças a Deus pela família que Deus tem nos dado. Obrigado, família da fé. Deus te abençoe. Agora que o Luan entrou. Tchau, Luan. Você entrou agora. Tchau. Literalmente no amém, né? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe. Tchau. Tchau.